Opa! E aí, pessoal? E aí, galera? Opa, deixa eu arrumar meu microfone aqui. E aí, galera? E aí, pessoal do YouTube? Estamos chegando. Mais uma aula vai começar a partir de agora. Essa vai ser, para muitos, pode ser que seja a primeira, mas na verdade ela vai ser a nona aula aqui do nosso curso de questões CESP, né? Depois de algumas semanas, depois de todo o mês de janeiro, depois de todo um acervo de questões aqui, nós estamos cada vez mais nos aproximando das 150 questões que é o projeto aqui do professor, que é o projeto desse curso aqui com vocês, então. Eu estou muito agradecido por a gente ter chegado até aqui, por você ter acompanhado o professor até aqui também, tá bom? Muito obrigado mesmo pela confiança nos ensinamentos aqui do professor. Eu tenho certeza que muita gente esteve esperando durante essas 8 aulas que já se passaram o momento em que a gente ia conversar sobre o assunto de hoje, que é o assunto editores de planilha. Sim, hoje é o dia de falar do Excel e seus adjacentes, né? Seus concorrentes, toda a galera acerca de planilhas aqui pra gente então. Pessoal, a gente vai fazer também, que nem a gente fez na aula de segurança, a gente vai dividir isso aqui em 2 aulas, tá bom? Para não ficar muita coisa, tem muito para se conversar, não ficar muito atropelado, muito corrido. Vocês vão perceber nas questões que o professor trouxe hoje que a CESP, que a Sebrasp, ela é muito minuciosa dentro do Excel. Que as questões de Excel da CESP não são das mais difíceis, tá? Tem banca mais difícil. A própria VUNESP, a própria FGV faz questões mais difíceis do Excel do que a CESP, tá? Digo para vocês, o principal problema da CESP não é Excel, tá? Excel da CESP é completamente factível. Só que ela se apega muito aos detalhezinhos. Não necessariamente a fórmulas, mas a detalhezinhos dentro da planilha. Então, para a gente poder conversar com tudo com calma, eu também vou dividir esse tema em 2 aulas, tá bom? A aula 9 e a aula 10 serão para a gente poder falar aqui sobre os editores de planilha, então, tá bom? E não se esqueça, pessoal, de fazer aquilo que para vocês é muito simples e para o professor é muito importante. Dá o likezinho aqui no vídeo, tá bom? Clica no joinha. O YouTube tá sentindo que vocês estão gostando das aulas do professor. Eu estou recebendo aqui os diagnósticos do YouTube. E isso está me animando a produzir mais coisas. Eu quero, na sequência, produzir mais um outro curso de questões aí de outra banca, tá certo? Então, logo, logo aí o canal do YouTube do professor vai cada vez mais ter mais conteúdo. Só precisamos realmente desse retorno, tá bom? Segue o professor no Instagram aqui. Você que não é inscrito no canal também, por favor, se inscreva. E, gente, a melhor maneira de acompanhar a aula de hoje é com materialzinho na mão, não é verdade? Então, vai aqui na descrição do grupo, clica aqui no nosso link que está aqui do nosso chat do WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp. Lá a galera recebe o material para poder participar da aula. E você vai poder anotar, rabiscar. A aula de Excel é bom a gente fazer as anotações, riscar a planilha ali, né? Observar tudo que a banca está pedindo. Entra no nosso grupo do WhatsApp, pede depois o materialzinho de apoio lá, tá bom? Aliás, você vai entrar lá, vai ter um link lá onde os materiais de apoio vão estar disponíveis para vocês então. Tá bom, gente? Tranquilinhos então? Podemos começar, galerinha? Podemos iniciar aqui a nossa trajetória aqui dentro então? Vamos lá? Vamos começar por essa. E olha que legal. Eu já vou começar por uma questão de 2024, pessoal. Já teve concurso aqui em 2024 da CESP, hein? Essa questão aqui para a Prefeitura de Camaçari da Bahia é sobre editores de planilhas. E assim, eu trouxe uma questão bem facinha para a gente poder começar aqui a conversar, tá? Porque ela é fácil, mas ela tem algo a ensinar aqui pra gente que eu quis aproveitar através de uma questão poder comentar o que ela vai propor aqui para nós, tá bom? Olha lá. Planilha eletrônica é um software que oferece recursos para criar, manipular e analisar dados em forma de tabelas e gráficos. Uma planilha eletrônica de código aberto e gratuito é o LibreOffice Calc, o Microsoft Word, o LibreOffice Writer, o LibreOffice Plan ou o Microsoft Excel. Gente, já que tinha uma questão sobre isso, e ainda por cima de ser uma questão nova, né, bem recente de 2024, eu preferi trazer isso em forma de questão do que simplesmente fazer o comentário. Que é o quê? Quando a gente pode ver que o título da nossa aula aí, né, editores de planilhas, não necessariamente é o Excel.
O Excel, ele tem concorrentes, ele tem editores de planilha que rivalizam com ele. E aqui nós temos um desses cenários aqui, né? Quem é o editor de planilhas aqui que rivaliza com o Excel, que é o seu concorrente no mercado? É o LibreOffice Calc. Vamos pegar aqui. A meu ponteirinho aparece aqui. Ih, meu ponteirinho tá estranho hoje aqui, hein? Ixi, vou pegar aqui. É o LibreOffice Calc. Opa, é o LibreOffice Calc aqui. Por que meu ponteiro tá ruim? Deixa eu abrir aqui e começar de novo aqui. Ih, meu ponteirinho tá esquisito hoje aqui. Não tá indo meu ponteirinho. Hoje vai dar trabalho para nós aqui, hein? É o LibreOffice Calc aqui pra gente. Alternativa A, tá bom? É a alternativa A aqui pra gente. É o que nós vamos... Deixa eu aproveitar aqui. Eu não vou começar essa gravação tudo de novo, não. Eu vou fechar aqui o PowerPoint e abrir ele de novo. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Porque é estranho, o ponteirinho não está disponível aqui pra gente. Eu gosto sempre de fazer as anotações, né? Eu gosto sempre de fazer os comentários aqui. Então eu gosto que tudo apareça bem bonito aqui pra gente. O ponteirinho, nosso mouse, tudo legalzinho aqui para nós. Fechar aqui o PowerPoint. Vou abrir ele de novo. Para que a coisa possa fluir. Bem bonita. Estou carregando aqui para vocês já outra vez. Agora acho que vai melhorar aqui a parada. Só mais alguns segundinhos. Melhor do que começar de novo aqui. Vamos ver se agora vai? Vamos ver se agora meu ponteirinho aparece? Ou eu vou passar uma vergonha no YouTube para todo mundo ficar olhando? Ah, agora foi aí, ó. Pronto. Então agora eu posso rabiscar aqui, ó. Vou até pôr na corzinha amarela. Pronto. É o Calc, tá, pessoal? É o rival do Excel, tá? É o nosso editor de planilhas que é do pacote chamado LibreOffice, não é mesmo? E que tenta fazer tudo que o Excel faz. As mesmas fórmulas, os mesmos cálculos, os mesmos procedimentos, o mesmo tipo de raciocínio. E que a CESP pergunta na mesma intensidade que pergunta o Excel. Vocês vão ver muitos concursos da CESP onde ela vai falar lá para estudar Excel e também estudar Calc. Isso se não aparecerem editais onde a banca vai mandar você estudar só o Calc, tá? E não precisa se preocupar, não precisa se apavorar, tá? Porque, como eu disse, as fórmulas é a mesma, a maneira de pensar é a mesma, tá? Os cálculos trabalham da mesma forma. São poucos detalhes que são diferenças entre eles, tá bom? O Microsoft Word, naturalmente, né? Não é o que nós queremos aqui, é um editor de texto da Microsoft. O Writer é o concorrente do Word, tá? O Writer é o editor de textos do pacote LibreOffice. Não existe o LibreOffice Plan, tá? Não tem LibreOffice Plan. O editor de planilhas do LibreOffice é o Calc, tá? Não é o Plan. E não é o Excel, porque o Excel não é gratuito e não é de código aberto, tá? Então a questão fala do Calc aqui pra gente. Agora vamos lá, vamos acelerando aqui porque perdemos um pouquinho de tempo aqui nesse começo de conversa aqui, não é mesmo? Olha lá. Polícia Federal, cargo de escrivão da Polícia Federal. Vamos lá. A respeito de sistemas operacionais, editores de texto, de planilhas, vamos julgar aqui agora. Devido à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas, o aplicativo Excel pode ser usado como um banco de dados para tabelas com mais de 1 milhão de registros. Olha só, tipo de questão, né, que aquela galera que fica muito bitolada com fórmulas, vai acabar encontrando dificuldade em questões da CESP. A CESP não é tão viciada em fórmulas como outras bancas, mas, porém, em contrapartida, ela gosta de perguntar esses detalhezinhos. Essa questão 122, ela é o que, na sua opinião, meu jovem? Ela é o que, na sua opinião, minha querida? Eu vou dizer para você, ela é uma questão errada, tá? E o erro dessa questão está aqui, ó, na palavra ilimitada. Porque, gente, uma planilha é uma parada gigantesca. Ela tem mais de 100 mil colunas numa planilha. Ela tem mais de 1 milhão de linhas numa mesma planilha. Mas ela tem limite. Ela tem fim.
ela tem uma última coluna, ela tem uma última linha, tá? E quando você chega nesse limite, você não consegue gerar mais linhas aqui no Excel. Então, é gigantesco? Dá para fazer mais de 1 milhão de registros? Muito mais. Só que o problema da questão já estava antes, quando falou que uma planilha é simplesmente infinita, né? Ilimitada é infinita. E ela tem limite. Ela tem um fim. Ela se encerra em um determinado momento e depois eu não consigo expandi-la mais. Então essa questão 122, vamos marcar ela como errada aqui, tá bom, pessoal? Marque ela como errada aqui. Vamos em frente. Vamos para a questão 123, 123ª questão a ser resolvida aqui no canal do YouTube do professor. Ó, lembrando, você que começou por aqui, você que digitou aí no YouTube questões CESP de Excel e chegou por esse vídeo, lembre-se que existem já 8 aulas de assuntos anteriores lá, tá bom, pessoal? Tem de tudo lá. Tem editores de texto, tem redes, tem segurança, tem sistema operacional, tem hardware, tem internet, tem de tudo, tá? Aproveita as aulas anteriores também. Vamos lá. Essa aqui a CESP fez em 2019. Com relação aos sistemas operacionais, aquela coisa toda, e aí vem assim, ó. No Excel, para uma fórmula que tenha vários operadores, as operações serão realizadas na seguinte ordem: adição ou subtração, multiplicação ou divisão, exponenciação e, por fim, porcentagem aqui pra gente. Pensa um pouquinho no que a questão está propondo aqui. Se precisar, pausa o vídeo. Se precisar, olha com calma. Vê o que a questão quer de você. Imagina uma fórmula matemática onde a gente tem um monte de cálculos, esses vários operadores todos aqui pra gente. Qual que é a ordem que o Excel faz primeiro? Essa é a pergunta aqui, tá? Esse é o desafio. O que o Excel faz primeiro aqui pra gente? E aí? E aí? Ó, vou te contar aqui então. O Excel, gente, ele vai seguir a matemática tradicional. Um dia que você tiver que resolver uma questão de cálculo de Excel e perguntar, nossa, na matemática é assim, mas e no Excel, como é que seria? A mesma coisa, tá bom? A mesma coisa. E é por isso que, em primeiro lugar, a gente faz porcentagem ou potência. Assim como é na matemática, a gente começa fazendo porcentagem ou potência. A gente começa por esses símbolos aí pra gente, tá? Depois, multiplicação e divisão. Depois, multiplicação e divisão, que nem na matemática. É que a gente costuma muito comentar na matemática, aí primeiro faz multiplicação e divisão. A primeira coisa que você tem que fazer. A gente fala isso porque a parte da porcentagem já é meio que implícita em se fazer até mesmo antes. Agora, no Excel, tudo tem que ficar bem claro, né? Tudo tem que ficar no papel. Primeiro, porcentagem e potência, depois, multiplicação e divisão, e depois faz adições e subtrações, exatamente como você aprendeu lá no ensino médio, ou lá na faculdade, ou lá no ensino fundamental, onde você aprendeu a matemática fundamental ali pra gente, tá bom? Então, na verdade, essa ordem aqui, ela está invertida, né? A banca falou que o Excel vai fazer as coisas na ordem que ele apresentou aqui, mas na verdade a ordem é inversa. A 123, ela está errada. A ordem de elementos aqui para o cálculo está invertida aqui para a gente, tá bom, pessoal? 123, errada. 124, vamos lá. Com relação a sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto e planilha, também em 2019, essa foi a pergunta da CESP. No Excel, o uso de referências absolutas com o auxílio do sinal de cifrão garante que uma fórmula não seja alterada quando ela for copiada. Conhece esse assunto, meu jovem, minha jovem? Sabe do que se trata o que a questão está perguntando aqui para você? Sabe a proposta? Se sabe, pense aí, marque certo ou errado aí que eu quero ver. Agora, se você não sabe, fique tranquilo, tá? A gente vai resolver a questão aqui agora, mas não dá para explicar com muitos detalhes aqui a parada, porque a gente vai focar um pouco mais em resolver a questão, né? Nas informações da questão. Estou comentando todas,
mas não dá para, às vezes, apresentar a teoria do zero aqui, tá bom? Mas se você precisa, sente que vai precisar de aulas de Excel, sente que, ai, professor, olha, melhor eu pegar, sentar e ver um Excel do zero, ver uma aulinha de Excel, entre em contato aqui no professor no Instagram. Professor, tem algum curso, tem aulas já gravadas aqui a respeito do Excel, e o professor vai mostrar para você o portfólio que ele tem lá de aulas de conteúdos para poder te ajudar, tá bom? Tenho certeza que você vai conseguir sair desse buraco aqui, ficar muito forte em Excel. Essa questão aqui tá certa, tá? Ela tá certa. Uma referência absoluta é aquilo que a gente diz no Excel que é uma célula travada, né? Que é quando a gente escreve, por exemplo, assim, cifrão A, cifrão 1 mais cifrão A, cifrão 2. Coisa do tipo assim, tá? Qual que é o lance aqui? Pelo fato de ter esse monte de cifrões aqui, a gente diz que essa célula foi travada. Se você copiar essa fórmula aqui, que está nessa célula, e colar em qualquer outro lugar da planilha, vai ser essa mesma fórmula que vai ser colada, A1 mais A2. O cifrão não deixa acontecer mudanças, porque se você não coloca o cifrão, as mudanças acontecem, né? Se você copia e cola algumas linhas para baixo, essas células aí elas também se movimentam algumas linhas para baixo. O cifrão impede isso, impede essa mudança. Coisa que todo concurseiro muito forte de Excel conhece, sabe fazer essa mudança e sabe impedi-la também nas questões. Então o cifrão causa esse impedimento, que é o que a gente chama de referência absoluta, tá? É quando a célula está completamente travada. Por isso essa questão está certa, tá bom? 124 certinha. Mas se não ficar perfeitamente claro para você, chama o professor para o professor te ajudar. Tem que saber isso aí, hein? Tem que saber isso aí, porque a CESP às vezes bate forte nesse tipo de assunto, tá? 125, questão de 2018 da CESP. Vamos lá. Tem ali ó, a introdução tradicional dela ali já, né? E aí vem. A menos que o texto esteja entre aspas, o Microsoft Excel não diferencia letras minúsculas em maiúsculas. Assim, as fórmulas igual soma C5 C10 e soma C5 C10, porém com tudo em maiúsculo, elas produzirão o mesmo resultado. Olha aí, aqueles detalhezinhos que eu sempre comento, aqueles detalhezinhos que eu sempre falo com vocês, pessoal. E aí? É verdade ou não é essa aqui no Excel? Digo a você que também é verdade, tá? O resultado é o mesmo. O Excel não faz diferenciação de letras maiúsculas ou letras minúsculas, meu amor. Para ele é tudo a mesma coisa, tá? Para ele é tudo a mesma coisa. Uma outra coisa que também o Excel não liga muito é a questão dos acentos. O Excel, se você escrever média, porém sem o acento ali o Excel roda normal a fórmula, tá? O Excel não exige que se coloque acentos. Mas atenção para esse detalhe que eu vou te dar. O Calc, que é o rival do Excel, exige acentos, tá? O Calc exige que se coloque acentos. O Excel não. O Calc sim, tá bom? Agora, letra maiúscula, letra minúscula, tá tudo bem para eles, tá bom? Tá tudo bem para essa galera aqui. 126. Vamos lá. Olha só, em 2023 a CESP perguntou sobre uma ferramentinha, uma funçãozinha que tem dentro do Excel. Vamos falar sobre ela. Olha lá, ó. No Excel existe funcionalidade que permite a escolha de regras para limitar o tipo de dado que pode ser inserido em uma célula. Certo ou errado? Você conhece uma função assim no Excel? Que eu digo para ele qual é o tipo de dado que ele pode aceitar numa célula? Tem isso? Você marca certo nisso? Ou você está desconfiado e marca errado aqui para gente? Ó, não sei o que você marcou aí, mas essa questão ela está certa. O Excel tem um botão que faz isso. Até recomendo você abrir o Excel se você quiser ver isso acontecendo. Abre o Excel, vá lá na guia
dados. Eu não vou abrir aqui porque já deu para ver que hoje meu computador tá meio pesado aqui. Acho que tá muitas horas ligado aqui, tá meio lento. Se eu abrir o Excel aqui agora, pode ser que dê uma travada aqui no programa de transmissão, de gravação aqui, e vai começar a ficar horrível aqui. Abra o Excel, vá na guia dados lá em cima e procure um pouquinho mais para a direita ali um botão chamado validação de dados. Esse é o nome do botão. Validação de dados. Anote, tá? Anote. E toda vez que uma banca vier com esse papo com você, eu quero restringir o que pode ser colocado aqui numa célula. Este é o botão. Validação de dados. Qual é o nome dele? É um botão que valida ou bloqueia os dados que vão ser colocados numa célula. Através desse botão, eu posso chegar no Excel e falar, nessa célula só podem ser colocados números de 1 a 10. Nessa célula só podem ser digitadas as palavras tal, tal, tal. Nessa célula só podem ser colocadas datas daqui até aqui. A validação de dados é isso. Eu crio uma regra e o Excel só aceita que se digite naquela célula aquilo que bater com a regra que eu criei. Entende? Então, se eu digitar qualquer coisa que não tenha a ver com a regra criada, né? Só pode ser número de 1 a 10. Eu vou lá, tento digitar o número 15. O Excel não deixa nem confirmar a digitação. A validação de dados é para isso. Então, isso existe. Essa 126 está certa. E lembrem-se desse nome, porque CESP cobra muito, outras bancas cobram muito. Sabe uma banca que gosta muito de validação de dados? FGV. FGV está sempre cobrando validação de dados por aí, tá bom? Um botão que permite ou recusa os dados digitados em uma célula. Vamos lá, vamos em frente. 127. Olha aí, primeira de fórmulas que nós vamos treinar aqui hoje. E não é de Excel, repare, é uma questão de cálculo que nós vamos fazer aqui. Não tem problema, vamos mandar bala, olha lá. Bem facinho essa daqui, bem light. Você que já teve aula de Excel, você que já sabe lidar com Excel, não vai ter a menor dificuldade aqui. Temos aqui uma planilha, essa aqui que foi para o TRT, lá da região norte, lá da 8ª região, Pará e Amapá. Se na planilha apresentada anteriormente, desenvolvida no LibreOffice Calc, eu inserir a fórmula soma A1.C1 na célula 2, qual que vai ser o resultado aqui pra gente, galera? Vamos lembrar que quando tem esse ponto vírgula aqui, é porque eu estou mencionando células de forma individual, né? O ponto vírgula ele pode ser lido como se fosse o conectivo E aqui, A1 e C1, né? É a soma de A1 e C1 aqui. Não é de A1 até C1, porque aí senão seria 2 pontos, não é mesmo? É A1 e C1. Então é a soma apenas do 7 e do 4. Se fosse 2 pontos, seria o 7, o 8 e o 4, né? Mas é ponto vírgula, então é só os dois. 7 e 4, alternativa C, 11. Vocês lembram que eu falei para vocês que as questões de Excel da CESP não são terríveis? Né? Tem outras matérias, as questões da CESP são terríveis. Questões de segurança da CESP são pesadas. Questões de sistema operacional da CESP são pesadas. Excel não, cara. Excel, Calc, planilhas não é assim. A planilha da CESP é bem de boinha, bem sossegadinha. Olha essa aqui pra gente, ó. Em uma planilha desenvolvida no LibreOffice Calc, a fórmula média A1, 2 pontos, B4, ela abrange exatamente A, 2 células, B, 4 células, C, 5 células, D, 8 células ou E, 6 células. E aí? E aí? Tem alguma imagem aqui da planilha aqui? Em alguma outra aqui que dê para eu aproveitar? Acho que essa aqui dá para aproveitar, né? Dá para aproveitar. Vou pegar uma imagem de uma outra questão aqui e vou trazer aqui para a gente poder ver isso aqui que eu vou querer mostrar aqui para você. Tá bom? Olha só. Vou mostrar aqui para você uma coisinha aqui que você vai ter que fazer quando você tiver dúvida. Se a banca não te der uma planilha, meu jovem, pelo amor de Deus, só desenhar, tá bom? Desenha, não tenha preguiça, tá? Olha aqui, ó, vou mudar a corzinha da caneta.
Quando a banca fala para você é de A1 até B4, se você tiver dúvida, faz o seguinte, você faz um retângulo na planilha, tá bom? Uma ponta do retângulo você coloca em A1, essa planilha aqui, imagina que ela está dividida aqui, tá? E a outra ponta você coloca em B4, ó. A ponta inversa você coloca em B4. E aí você junta essas pontas, ó. Formando... O meu tá feio que eu tô fazendo com o mouse aqui, mas formando um retângulo, tá? Ó. Formando um retângulo. Tá bem feio, tá? Eu sei que tá bem feio, pessoal. Mas com o mouse é difícil de fazer. Faz um retângulo. Uma ponta em A1, a outra ponta em B4. Une essas pontas, formando um retângulo aqui pra gente. E show de bola, tá? E aí você conta quantas células tem ali dentro. Essa contagem, por exemplo, aqui, ela tem que dar 8 células aqui pra gente. É da coluna A até a coluna B e é da linha 1 até a linha 4. São 2 colunas, cada coluna tem 4 linhas. São 8 células aqui pra gente, tá? E isso que eu tô falando do retângulo, você pode fazer isso sempre, tá? Independente da fórmula, independente de qualquer coisa. A banca falou lá pra você, é de C1 até D8. Faz uma ponta em C1, faz a ponta contrária em D8 e junta essas pontas formando um retângulo. Todo mundo que estiver dentro desse retângulo vai participar do cálculo, vai participar da fórmula, tá bom? Faz o retângulo que às vezes ele vai te garantir aí quais você tem que pegar para poder matar a questão, tá? 8 células na D, 128, D, 129. Vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui agora algumas formulinhas que nem todo mundo conhece. Tem aqui uma planilha, tem ali código do contrato, concessionária, o trecho dessa que o contrato equivale, a data de assinatura ali naquele outro canto. A figura que está ali representa uma tabela feita no Excel referente a contratos de rodovias com pedágio no estado do Mato Grosso. Considerando a figura apresentada, é correto afirmar que para que a quantidade de contratos que foram assinados no dia 15/12 de 2010 seja exibida na célula C9, a quantidade de contratos que foram assinados no dia 15/12 de 2010. Eu quero saber quantos contratos foram assinados. Como que eu faço isso através de uma fórmula ali pra gente, galerinha? Ó. Será que a fórmula soma? Não é, né, gente? Porque a gente não vai somar E3 até E7, né? Eu não estou aqui com interesse de somar. Eu estou aqui com interesse de simplesmente dizer a quantidade, né? Simplesmente dizer a que se refere. Quantas vezes apareceu a data 15/12 de 2010? Eu só quero contar. E toda vez que a gente vai contar, a gente usa uma formulinha de contagem aqui pra gente, tá? Uma formulinha tradicional de contagem aqui para nós, que no caso aqui é a conte.c. A conte.c, a gente usa ela para contar células que têm uma determinada regra, um determinado conteúdo aqui para nós, tá? Quantas células tem esse determinado conteúdo? Quantas células tem essa determinada informação? Então ali, ó, a gente coloca o intervalo das células de E3 até E7 e depois a gente coloca qual é o conteúdo. E o Excel vai contar quantas células tem esse conteúdo. Quantas células tem escrito 15/12 de 2010. E vai dizer a quantidade. E é isso que a questão está pedindo. Eu quero saber quantos contratos, a quantidade de contratos que foram assinados em 15/12 de 2010. Né? Então, eu ponho as células e ponho esse conteúdo. O Excel vai contar quantas células tem esse conteúdo. Tá bom? A única outra fórmula de contagem que tem aqui é na D, a conte.valores.
Só que a conta de ponto valores vai ser perguntada na questão seguinte. Então eu vou lá para conversar com vocês, tá bom? 129, alternativa B, tá? Alternativa B. Olha aí, ó. 130. A conte ponto valores é usada para calcular a quantidade total de células em um intervalo selecionado na planilha em edição, tá? Calcular a quantidade total de células em um intervalo. Então, se eu venho e escrevo assim, ó, vou até escrever com o teclado aqui embaixo, aqui, ó. Eu escrevo aqui, igual, conte, peraí, conte ponto valores de A1 até A8. Tá? Então, de acordo com o que a questão está falando, se eu escrevo desse jeito, o Excel vai contar a quantidade total de células em um intervalo. Ou seja, se eu escrevo ali conte ponto valores de A1 até A8, o Excel vai contar a quantidade total de células de A1 até A8. Essa contagem, por exemplo, daria 8, porque são 8 células de A1 até A8. É isso que é a conte ponto valores? Você já viu aula de funções de contagem? Lá nas aulas do professor, por exemplo, eu reforço bastante o que é a conte ponto valores. E não é isso que a questão está pedindo, tá? Essa questão está errada. A conte ponto valores, ela vai contar as células, mas não vai contar todas não, tá? Não necessariamente todas. Ela vai contar as células que tiverem valores dentro. Ela só conta a célula se ela tiver valores dentro. Se a célula tiver valor, aí o Excel conta. Senão ele não conta, ignora. E aí vem uma outra pergunta, que é a pergunta mais importante. O que é valor para o Excel? Ele conta células com valores. O que é valor? Anote isso daí, tá? Valor é qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de informação. Números são valores, mas textos também são valores. Qualquer tecla que você digita em matéria de caractere, de conteúdo, é considerado um valor, tá bom? É considerado valor aí pra gente, então. Tá certo? Então, conte ponto valores não vai contar necessariamente todas as células, o total de células. Não. Ela vai contar as células que tiverem valores dentro. Entende a diferença? Se uma célula, por exemplo, então está vazia, o Excel não conta. Por isso que a 130 está errada, tá bom? 130 errada aqui pra gente. Vamos para a 131. Olha aí, ó. Olha ela na prática aqui agora. Olha aí, ó. 2023 Banca CESP. Gente, se a planilha estiver ruim de enxergar aqui no canal do YouTube, pega o material de apoio lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Pega lá você vai poder ver ela com bastante nitidez, tá certo? Em relação à edição de textos e planilhas no Office, vamos julgar os itens a seguir. Se nessa planilha que está aqui, do jeito que está aqui, eu digitar conte ponto valores de B3 até E6 lá na célula B8, o resultado dessa fórmula será 12. E aí? Quer pausar o vídeo? Pausa o vídeo para fazer com calma, minha gente linda. Pausa o vídeo para fazer devagarzinho, né? Para ver com calma ali e tudo mais. Eu vou fazendo aqui, mas pausa o vídeo aí para você fazer com calma. Primeiro nós vamos fazer aquele retângulo que a gente conversou, ó. De B3 até E6, ó. E aí eu vou juntar aqui as partes, para não ficar contando célula que não precisa ser contada. Ó, de B3 até E6 é esse retângulo aqui, tá bom? E aí nós vamos aplicar a conte ponto valores, ou seja, nós vamos contar células que têm valores dentro. Então, ó, vazio você não conta, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, tá escrito esse negócio esquisito aqui, é valor, tá bom? 10, 11, 12. Certinho. Contou as células que tem conteúdo dentro, a contagem deu 12. E é isso que a fórmula faz. Registra a contagem, registra a quantidade e acabou. E acabou, tá bom? 131 certinho, ó. Acabou de ver a conte ponto valores na
prática aí para nós, tá? 132, perguntando duas questões, duas fórmulas de uma vez só aqui a CESP. Olha lá. No Excel, as fórmulas que retornam a média aritmética e a mediana de um determinado intervalo de valores são, respectivamente, A, média e média, B, média e mediana, C, média e média, D, média e mediana aqui pra gente, então, né? Bom, aqui tem que fazer só um ajuste aqui, porque eu falei para vocês que a parte do acento aqui tá tudo bem, e se tá tudo bem, tanto a quanto a C vão funcionar. Agora que eu olhei com calma aqui, é lógico que a fórmula, na sua essência aqui para nós, é alternativa A, né? O certo é a gente marcar a alternativa A aqui pra gente, tá? Mas assim, o foco não é nem tanto a média, o foco tá bem aqui na média, tá? Porque são fórmulas diferentes, tá, gente? Trouxe essa questão só para a gente poder debater essas fórmulas diferentes aqui para nós. Média é a média aritmética clássica. Por exemplo, uma média de dois números. O Excel soma eles e divide por 2, e informa o resultado. É uma média de 4 números. O Excel soma eles e divide por 4, né? Agora, média é a mediana. O que é a mediana? É o valor central num conjunto de valores. Então, por exemplo, você dá lá para o Excel lá um intervalo de células de A2 até A6. Aí nessas células tem os seguintes números: 3, 4, 7, 8 e 10. Mediana é o valor que fica bem no centro desses números. Bem no centro do conjunto, é o 7, tá? É o valor mais central possível ali pra gente. Então, a 132 ali pra gente tá pedindo isso, a média aritmética e qual é o valor central, a mediana, qual é o valor que fica bem no centro dessa relação de números. Aí essa relação tem que ser colocada em ordem crescente, bonitinha, e você manda o valor central ali pra gente então. Tá bom? 132, alternativa A, galerinha. Vamos para 133. A função E testa duas condições. Se pelo menos uma delas for verdadeira, o resultado que a função retorna é verdadeiro. A questão está falando dessa função aqui, ó, E. Vocês já viram a conjunção E na matéria de raciocínio lógico? Vocês já viram a tabela verdade da conjunção? Porque se você já viu, você pode responder aqui baseado no seu conhecimento da tabela verdade, tá? Pode responder aqui. Se você não viu, tudo bem, só acompanhe o professor aqui. Essa é uma função que a gente coloca dentro dela, pessoal, algumas análises lógicas. Por exemplo, assim, ó. Não vamos pôr células, não. Vamos colocar números aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. 10 é maior que 5. E vamos colocar aqui 20 é maior que 50. Ó, eu coloquei ali duas análises lógicas. Esse tipo de função, o Excel ele simplesmente responde para a gente com as palavras verdadeiro ou com a palavra falso. Ele simplesmente responde isso ao final da fórmula. Tudo baseado no que você escreveu aqui dentro. O que eu escrevi ali dentro? 10 é maior que 5. E eu também escrevi 20 é maior que 50. Para o Excel considerar isso tudo que eu escrevi verdadeiro, essa primeira análise tem que ser verdadeira e essa segunda também tem que ser. As duas têm que ser verdadeiras, igual a tabela verdade da conjunção determina, igual a tabela verdade lá do E determina. As duas têm que ser verdadeiras aqui pra gente. Porque se uma dessas partes não for verdadeira, o Excel considera essa fórmula toda como falsa. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, 10 é maior que 5? Verdadeiro. Mas 20 não é maior que 50. Então essa segunda parte é falsa. Então se a primeira parte é verdadeira, mas a segunda é falsa, o Excel vai responder com a palavra falso aqui pra gente. Para ele responder com a palavra verdadeira, tudo tinha que ser verdadeiro. Tá? E não é o que a questão está pedindo, né? Porque a questão está falando, ó, na função E, ele testa duas condições. Se uma delas for verdadeira, o Excel já retorna como verdadeiro. Não, ele faz isso numa outra função, que é a função OU. Na função E,
tudo tem que ser verdade. Se só uma delas for verdade, o Excel não aceita e ele entende como a fórmula toda como falso no resultado, tá? Questão 133, então, está errada e ela apresentou para nós aqui uma funçãozinha lógica. Questão 134, concurso do IBAMA. Olha aí, concurso sempre muito querido, né? Em uma planilha do Excel, a divisão de qualquer número por zero apresentará o erro #valor, o que indica que um dos operandos está inválido. Uma questão sobre mensagem de erro. Olha só como a CESP detalhista vai cobrar mensagens de erro, né? E, gente, para nossa aula não ficar comprida demais, já passamos de 40 minutos aqui juntos, né? Questão errada, tá? Existem várias mensagens de erro no Excel. Várias. Cada uma diz uma coisa para nós. Nossa, tá uma gritaria aqui na escola, aqui do lado, aqui, que eu tomara que vocês não estejam ouvindo. Quando, num determinado cálculo, eu mando o Excel dividir um número por zero, isso não existe na matemática, né? Não tem divisão por zero. O erro é esse aqui, ó. #div/0. Tá? Exclamação. O erro é esse. Tá? É quando o Excel falou, ó, nas contas que você mandou fazer aqui tinha uma divisão por zero, eu não posso dividir por zero. E aí dá esse erro, tá bom? Esse que está apresentado aqui na questão, o erro de valor, é quando você quer fazer alguma operação aritmética, uma soma, uma subtração, uma multiplicação, porém, em uma das células, o valor que está lá não vale para o cálculo. Tem, por exemplo, texto. Você manda lá, igual A1 mais A2, mas A2 tem um texto. Aí não tem como somar. O Excel solta esse erro, tá? Erro de valor. É quando geralmente a gente quer fazer cálculos e o que está na célula não dá para fazer o cálculo. Por isso que a 134 está errada, gente. Está errada aqui para nós. E eu terminarei com a 135. DataPrev CESP 2023. No Microsoft Excel, é possível referenciar células que estão em outras planilhas, da mesma pasta de trabalho, do mesmo arquivo. Pasta de trabalho é o arquivo do Excel, tá? Então, ele está falando assim, ó. Tem como eu, nessa planilha, fazer um cálculo com uma célula que está na outra planilha, aqui do lado, aqui, no mesmo arquivo. Né? É possível fazer isso? E né? Tem como a gente fazer isso no Excel. Se você quer fazer um cálculo, pessoal, com uma célula que está numa outra planilha, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai escrever assim, ó. O nome da planilha, exclamação, o nome da célula. Tá? Tipo assim, ó. A planilha que fica ali do lado é chama planilha 2. E eu quero mexer com a célula C3. Eu escrevo assim, ó. Planilha 2, exclamação C3. Ó, pronto. Tudo juntinho, tudo grudadinho. Assim o Excel está entendendo que você está querendo trabalhar com a célula C3 que está ali na planilha 2, que está ali na planilha do ladinho desse mesmo arquivo. Você põe certinho o nome que você deu para a planilha, exclamação e o nome da célula. Tá bom? Só um alerta para a gente poder terminar. No Calc é diferente. Se a questão for sobre Calc, tem questão que é sobre Calc, tá? No Calc, em vez de você usar o ponto de exclamação ali no meio, você usa ponto final, tá? Então é planilha 2, ponto C3. Pontinho mesmo, ponto final, ponto C3. No Excel, eu uso ponto de exclamação ali para separar. No Calc, eu uso ponto final ali naquele meio, então. Tá bom, pessoal? Eu voltarei com mais questões de Excel na próxima aula, galerinha. Na aula número 10 que nós teremos aqui na próxima quinta-feira, tá bom? Entra aqui no grupo do WhatsApp para você já receber o material com antecedência, treinar as questões antes da aula começar e depois comparar com a resolução que o professor vai fazer. Entra lá, tenho certeza que é um grupo fechado, é só eu que comento. E segue também o professor no Insta, dá o seu like aqui no vídeo. Muito obrigado por você ter assistido mais uma aula aqui do professor, tá bom? Sou sempre muito grato a vocês aí pela audiência aqui no YouTube. Bons estudos para vocês, gente. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida me chame lá e até a próxima aula com mais Excel, com mais Calc, com mais editores de planilhas. Tchau, tchau. Fui!